Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo sobre arte no Enem. A Marie resolveu aqui dar um oi pra vocês. Já vou deixar ela aqui. E esse é o primeiro de uma série que eu faria nesse ano de 2018, dando algumas dicas sobre a prova do Enem aí em artes. Em 2017, a prova do Enem ela cobrou mais artes do que o normal. Desde 2009 até 2016, aproximadamente 12 a 15% da prova de linguagens ela é considerada de arte ou de interpretações de obras de arte de um modo geral. Nesse ano o que aconteceu é que a gente teve 5 questões que caíram na prova de linguagens de arte e 2 questões que caíram na prova de ciências humanas, somando aí 7 questões de artes na prova, o que é um número considerável de questões. Se a gente parar e pensar, é muito mais que literatura, é mais ou menos a mesma quantidade que filosofia, que sociologia e diversos outros conteúdos que a gente acha extremamente importantes, são extremamente valorizados na escola, e artes acaba não recebendo o mesmo tratamento. Claro, novamente, eu vou falar aqui no vídeo que eu acho que artes ela tem que ser estudada pela sua importância enquanto arte em si, não simplesmente pelo fato de cair no Enem, mas isso é outra história. O papo aqui hoje é a prova de 2017 e as questões de arte que caíram nessa provinha. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Os principais assuntos, gente, que a arte aborda continuaram exatamente os mesmos, tá? Arte moderna sempre cai, é um assunto muito falado. Arte contemporânea também é batata, a gente tem que entender a arte dos dias de hoje. Arte de origem negra, seja arte afro-brasileira ou que tenha a mesma relação com a arte africana de um modo geral, também sempre cai. E também costumes populares, a arte popular, afinal a gente não tem que valorizar simplesmente a arte do museu, da galeria, a arte do povão, a arte que está nas ruas, a nossa arte também tem que ter uma valorização. A gente teve muita questão interdisciplinar, ou seja, que relacionavam artes com outras matérias. Por exemplo, a gente teve Frida Kahlo lá na prova de inglês, a gente teve Racionais, né, em questão de interpretação, ou seja, ali o rap estando presente, a gente teve música do Chico Buarque, teve teatro falando ali de liberdade, falando também de O Bem Amado, que não é só teatro, também foi até novela, e teve cinema também falando lá do Homem do Futuro, teve também Uma Noite em 67, Tropicália era um dos temas que a gente estava cotando muito para cair no Enem de 2017, afinal faria ali 50 anos, né, da Tropicália como um movimento, mas ao invés de abordar a Tropicália em si, a prova ela acabou contextualizando a questão da Tropicália através do filme Uma Noite em 67. A questão em si não foi sobre o filme, foi mais interpretativa, então aquelas bobagens que falam, e nem o autor do filme saberia responder a questão. Infelizmente ele não sabe português, porque a pergunta não era sobre a obra dele, era de português. E em artes especificamente, a gente teve ali uma profusão de questões bem interessantes, mas ali já dentro do previsto. Eram questões que tinham conteúdo, que acabavam sendo pesadas, assim, elas foram até um pouco mais difíceis do que dos anos anteriores, e algumas questões que foram realmente mal formuladas, que acabaram pegando as pessoas de surpresa, inclusive nós, professores, fomos pegos de surpresa com algumas dessas questões, porque os conteúdos que elas abordavam não fazem parte da nossa dinâmica de sala de aula geralmente. Se você quiser acompanhar também, se você quiser pegar o seu PDF ou a sua provinha para ir comparando, saiba que a minha referência aqui é a prova rosa. A primeira questão que eu quero comentar é a questão de número 8, é uma questão que abordava uma obra do Ernesto Neto. Ernesto Neto é um artista contemporâneo, então essa era uma questão que trabalhava a ideia do que era uma instalação, ela trazia esses conceitos, a instalação ela sempre vai ser uma obra de arte com um caráter mais interativo, mais dinâmico, até mesmo mais lúdico, afinal ela propõe uma brincadeira entre espectador e obra, uma experiência entre autor e seu público, só que através da obra em si, então sempre vai ter esse caráter, esse paradigma. A prova do Enem, de um modo geral, ela adora cobrar essas questões, né, que envolvem linguagens artísticas. O Enem sempre quer saber se você sabe o que é uma manifestação artística enquanto linguagem. Essa foi uma questão que eu gostei, foi uma questão fácil, assim, se você sabia do caráter lúdico da instalação, já era possível acertar ela, não tinham grandes mistérios, e era bem contextualizada e tal, e até mesmo por dedução você poderia chegar à resposta. A questão de número 14, que trazia ali uma obra do espeto, trazia uma obra de grafite e relacionava aquela questão do grafite com a cultura brasileira, uma coisa que é bem típica da cultura brasileira, que é a xilogravura presente lá na literatura de cordel. Então tem toda aquela estética do cordel ali no trabalho do espeto, e a questão faz referência a essa junção de elementos, a essa união, né? Mas ela quer saber se você conhece a cultura brasileira de um modo geral também. Se você sabe que é a literatura de cordel, qual a cara que tem essa literatura de cordel de um modo geral, aí é uma questão que até navega pelos lados da literatura, né? Muito professor de literatura vai abordar essa questão da literatura de
cordel, e obviamente também vai falar sobre como ela é feita, que é feita através da xilogravura, que também é uma linguagem artística bem interessante, e muitos artistas, né, se valem dessa questão da xilogravura. Inclusive, a gravura em si, ela aparece na prova em outra questão depois. A questão de número 16, eu acho que era uma das conteudistas da prova, né, e que você tinha que saber mesmo de conteúdos de arte para decifrar aquela questão. É uma questão que fala do dadaísmo de um modo geral, mas utiliza o trabalho de um artista pop para fazer essa pergunta sobre o dadaísmo, né? O Rauschenberg, ele é um artista pop, ele é um representante deste movimento, mas a pergunta em si, ela queria saber da onde que vinha essa referência do Rauschenberg, de utilizar coisas do dia a dia nessa obra. Se você estudou dadaísmo, né, o Dada na sua escola, você sabe que o Dada é responsável pela inserção de elementos cotidianos dentro da obra de arte em si. Os artistas dadaístas, eles criavam obras de arte através de coisas porque eles queriam questionar realmente o que é uma obra de arte, qual é o valor da obra de arte de um modo geral dentro da sociedade. Por isso que eles pegavam coisas comuns, banais, e transformavam essas coisas em arte. Esse processo era conhecido como ready-made, você pegar algo que já está pronto, ou seja, ready-made, e transformar aquilo ali, deturpar melhor, né, dizendo aquilo ali, transformando numa obra de arte. É quase como um meme, eu pego uma coisa, descontextualizo ela para criar um novo sentido para tal. A questão de número 21 também é uma questão bem interessante, ela fala ali sobre o trabalho do Guild. O Guild foi um grande gravurista, traz um texto ali ilustrando, né, falando que o trabalho do Guild tem toda uma questão sentimental, e daí pede para você relacionar essa obra do Guild com um dos modernismos, né, com um dos ismos da arte moderna. É uma questão de conteúdo, é uma questão bem fácil. Se você teve uma aula assim, mesmo que seja superficial, sobre o que é arte moderna, é fácil encaixar o trabalho do Guild dentro do expressionismo. Afinal, é expressão de sentimento, é expressão de emoção, é expressionismo. O Picasso, ele apareceu nessa questão, afinal, Picasso sempre aparece nas provas do Enem. A questão 33 é uma questão que eu não gostei, assim, a primeira vez que eu vi a questão, eu falei, caraca, o trabalho do Valentim aqui, que legal, é um trabalho que mexe, né, com a questão da estética negra. O Valentim, ele traz vários elementos do candomblé para dentro da obra dele, falando sobre essa união, né, de África e Brasil, só que a prova, ela acabou encaixando o Valentim simplesmente como um modernista brasileiro, ignorando todo o aspecto da discussão étnica que ele faz com a sua obra e focando simplesmente Valentim é um modernista, então avalia essa questão simplesmente como modernismo. Era uma questão que à primeira vista eu achei que falaria sobre essa pluralidade étnica da arte brasileira, mas ela acabou indo completamente para essa discussão do que é o modernismo de uma maneira mais crua, mais simples, mais rasa. Então é uma questão que acabou me decepcionando. Até quando discuti a prova com os meus alunos, eu falei que essa questão era uma questão que me deixava muito em dúvida, mas eu, enquanto conhecedor da obra do Valentim, eu achava que ela era uma questão que falava sobre o lado étnico, mas o gabarito foi muito mais para esse lado teórico, pragmático. Ele é modernista, então o modernismo tem o intuito de aproximar Brasil de Europa, que é uma coisa que eu acho que não é tão simples assim. A questão 73 também foi uma das questões bem difíceis de serem analisadas, porque foi, eu acho que uma das primeiras vezes que o Enem, ele trouxe essa ideia de moda para a prova, né? Ele fez uma pergunta sobre a Zuzu Angel, que é uma estilista brasileira, ela traz várias referências, né, internacionais para o seu trabalho, ela é inclusive respeitada internacionalmente, ela acabou também sendo conhecida muito pela sua atuação política, e foi uma questão que eu achei que foi mal formulada, porque a Zuzu Angel, ela tem um trabalho de resistência sim, mas a prova, ela mostrou uma obra da Zuzu Angel da época que ela não era ativista política. A Zuzu Angel, ela passa a ser ativista política, principalmente por causa do sumiço do filho dela durante a ditadura militar brasileira, a partir dos anos 70. E a obra que foi trazida na prova foi de uma data anterior, na época que ela estava simplesmente preocupada em fazer fusões entre moda europeia e moda brasileira. E o Enem, ele propôs que a estética dela era de resistência. Era, mas não em referência àquela obra que estava ali na prova. E a última questão que eu vi ali na prova rosa foi a questão de número 75, que era uma questão que falava sobre o futurismo. Essa questão, de fato, era muito bem elaborada. Quem conhecia o futurismo, minimamente de futurismo, saberia responder que o futurismo, ele propõe uma ruptura agressiva, né, com o passado. Para os futuristas não tem esse meio termo, não é à toa que o Marinetti, que foi o grande desenvolvedor do futurismo, falava que o fascismo em si era a versão política do futurismo, né, por causa dessa agressividade e desses não milindres, digamos assim, que essa arte traz. Isso também era bem interessante, eu gostei muito dessa questão, também vou utilizá-la nas minhas provas provavelmente.
Resumindo, a prova de 2017 ela ficou dentro dos parâmetros do que a gente esperava de uma prova do Enem, acabou tendo uma qualidade até superior do que a gente esperava, acabou tendo também uma necessidade de um conhecimento mais aprofundado do conteúdo. Então, em 2018, você que vai fazer Enem, se prepare, dê atenção para a arte, para a história da arte, acompanhe as dicas aqui do nosso canal, vá deixando suas dúvidas aí, sugestões. Caraca, eu preciso saber desse tema, Rética, e eu não aprendi isso na minha escola. Cola aqui, que é sucesso. Não se esqueçam de se inscrever. Agora lá no Facebook a gente tem a página também Arte de Segunda. Um grande beijo e tchau, tchau. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a segunda aplicação do Enem de 2017. Várias questõezinhas também legais para serem debatidas.